Graça e paz, meus irmãos. Boa noite, todo mundo bem? Eu espero que sim. Que você seja bem-vindo aqui ao nosso momento de culto. Estamos, por enquanto, fazendo os nossos cultos online, mas crendo que em breve nós, como igreja, estaremos reunidos de novo, já de forma segura, de forma saudável, para podermos glorificar o nome de Jesus. Paz do Senhor aqui para os irmãos que estão nos acompanhando. A Natália, a Carol, o Gu, a Kátia, a Jéssica, o Lucas, e eu imagino que os meninos estão aí com ele também na reforma, a Viviane, minha tia, Carol, Deus abençoe vocês, paz do Senhor, sejam todos bem-vindos. Você que quiser acompanhar a gente também pela sala do Zoom e participar do culto com a gente também, fique à vontade, tá bom? A gente segue aqui transmitindo pelo Facebook. E antes da gente começar a orar, eu queria já te convidar para clicar aí no botãozinho do lado esquerdo. Eu não sei qual é o lado esquerdo que está aparecendo para você aí, mas é para você compartilhar esse vídeo e ajudar a gente a alcançar o maior número de pessoas, podendo divulgar e evangelizar, tá bom? Glória a Deus, já vai compartilhando aí. Nós vamos começar o nosso período de oração e que o Senhor te abençoe, que em nome de Jesus você seja bem-vindo, que nós possamos cultuar juntos aqui. Tá um pouco ruim a imagem, é isso mesmo? Vê aí se deu uma melhoradinha. Paz. Eu acho que eu não posso ficar muito longe, né? Tá bom. Glória a Deus. Vão me avisando aí qualquer coisa. Se o áudio não estiver bom, se o vídeo não estiver bom, tá bom? Vamos começar o nosso momento de oração? A minha dica para você, sempre que você for começar o culto, tenta não participar do culto deitado ou distraído ou com a televisão, né? Se você não estiver assistindo pela televisão, tenta não deixar nada distraindo. Se você está pela televisão, põe o celular de canto. Se você está pelo celular, desliga a televisão aí. Se você puder, assista com a sua família. Eu sei que é muito mais difícil para a gente participar dos cultos online. Muitas pessoas têm me falado o quanto é difícil, que tem sentido desânimo, mas nós precisamos nos esforçar aqui para tentar buscar estar alinhado com a palavra, para buscar um direcionamento, para buscar estarmos, né, todos de forma mais saudável possível, tá? Vamos começar o nosso culto com um momento de oração, tá bom? Se você puder, curva sua cabeça aí. O Bruno Borges, pastor, Deus abençoe, meu pastor, que o Senhor te abençoe grandemente aí, Brunão. Glória a Deus. Vamos estar orando? Senhor Deus e Pai, nós clamamos a Tua presença aqui nessa noite, Jesus. Nós precisamos do Senhor, nós precisamos do Teu carinho, nós precisamos do Teu cuidado, nós precisamos da Tua graça, Senhor. Que em nome de Jesus o Senhor possa, Pai, em nome de Jesus, vir repreendendo todo mal, toda angústia, todo medo, toda insegurança, Senhor. Que nós possamos viver para a Tua glória, Jesus. Pai, quero te pedir que o Senhor traga perdão para os nossos pecados, Jesus. Quero te pedir, Pai, que o Senhor traga libertação, Pai, que a gente possa ter um momento de intimidade, de comunhão, de confissão, de abandonar pecados, Jesus. Que o Senhor nos encha com o Teu Espírito Santo, que o Senhor nos encha com a Tua graça, Pai, que o Senhor nos encha com a Tua comunhão, Jesus. Pai, nós precisamos do Senhor, Jesus. Não é questão de uma escolha, é questão de necessidade, Jesus. Mais que o ar que a gente respira, Pai. Pai, não faz sentido viver uma vida onde o Senhor não está nela. Não faz sentido viver uma vida longe de Ti, Pai. Não faz sentido, Deus, viver uma vida, Pai, onde a gente não pode Te entronizar. Então nos alinha, Jesus. Nos guarda, Pai. Nos santifica, Senhor, para que a gente viva para a Tua glória, Jesus. Pai, vai trazendo cura, Pai, para aqueles que estão enfermos, Senhor. Cura para aqueles que estão enfrentando esse vírus, Pai, de forma terrível, Pai. Que em nome de Jesus, Pai, nós possamos ouvir testemunhos de cura, Pai. Que os testemunhos sejam maiores, Jesus. Pai, nós infelizmente atingimos a marca de 4.000 mortos num dia, Senhor. Que o Senhor traga consolo sobre as famílias, que o Senhor tenha misericórdia, Jesus.
Que o Senhor nos ajude, Pai, a viver para a Tua glória, Pai. Repreende todo mal, Jesus. Todo sentimento, Pai, de abandono, Pai, que seja substituído pelo consolo da Tua presença, Pai. Pai, que em nome de Jesus famílias possam ser alcançadas pela Tua graça, Pai. Que cada pessoa que está aqui acompanhando com a gente, Senhor, seja tocado pelo Teu Espírito Santo, seja alcançado pelo Teu poder, Deus. Que o Senhor traga, Pai, restauração, comunhão, Pai. E que para a glória do Seu santo nome, Jesus, nós possamos, Pai, sair desse culto, Senhor, cada vez mais alinhados, Jesus. Pai, que esse culto, Senhor, em nome de Jesus, tenha toda a nossa devoção, todo o nosso cuidado, Pai, toda a nossa intenção de Te buscar, Pai. E eu sei, Senhor, que o Senhor quer se revelar, Pai. Eu sei que o Senhor quer fazer a Sua face conhecida, Jesus. Então nos transforma, Pai. Levanta os caídos, levanta os abatidos, levanta os destruídos, aqueles que se sentem abandonados, Jesus. O Senhor é o Deus que faz todas as coisas, Pai. O Senhor é o Deus que faz tudo novo, Jesus. Que para a Tua glória, Pai, a gente seja restaurado, Senhor. Que para a Tua glória, Pai, para a Tua glória, a gente seja, Pai, em nome de Jesus, avivado, Pai. Que a Tua presença, Pai, seja derramada sobre os nossos corações, Deus. Que a Tua presença, Senhor, traga regozijo sobre cada vida, Pai. Que a Tua presença, Pai, traga renovo sobre cada vida, Jesus. Que a Tua presença, Senhor, em nome de Jesus, venha tirando, Pai, aqueles que se encontram em trevas, Pai, na escuridão, no medo, Jesus. Que a gente possa viver para a Tua glória, Senhor, para a Tua glória, Deus. Amém. Glória a Deus, meus irmãos. Amém? Você que chegou agora, seja bem-vindo a mais um culto aqui, onde nós vamos estar juntos compartilhando a palavra do Senhor. Eu espero que já na próxima semana a gente já consiga estar de volta no templo, nos nossos cultos presenciais. Estamos orando para que isso aconteça, para que a gente consiga voltar de forma segura, para que a gente consiga estar reunido ali para a edificação da igreja, né? Mas que nada disso comprometa a nossa segurança. Então a gente segue orando por aqui, tá bom? Deus abençoe a vida da Carol, amém, que está aqui assistindo, a irmã Helena, a Adri, que Deus abençoe a vida de vocês, amém? Glória a Deus. Eu quero estar compartilhando com vocês hoje uma palavra, amém? No livro de Lucas, capítulo 7, amém? Livro de Lucas, capítulo 7. Está com a sua Bíblia de papel aí? Se você tiver, por favor, abra ela aí para a gente começar a nossa leitura, amém? Lucas, capítulo 7. Você encontrou aí? Enquanto você vai procurando, você que quer dizimar e ofertar, eu vou estar colocando aqui as informações para você, tá bom? Se você quiser fazer um TED, as informações estão aí do lado esquerdo, para você poder fazer a sua transferência, tá bom? Se você quiser fazer um Pix, tá aí o QR Code, você abre o aplicativo do seu banco, se você quiser fazer agora ou depois, tá? Tá do lado direito aí esse Pix, esse monte de quadradinho, funciona exatamente como um código de barras, aí você pega ele e compartilha aí, né, no seu rolo da câmera para você poder estar contribuindo depois, se você quiser. Abre aí o aplicativo do seu banco, aí tem um botãozinho que a gente sinalizou, pagar QR Code, aí você escaneia esse código e vai preencher automaticamente os nossos dados. Caso contrário, os dados estão aí do lado esquerdo. Tá bom? Glória a Deus. Paz do Senhor, Cris, Deus abençoe sua vida, querida. A Cris está lá lutando nos medicamentos, né, Cris? Ajudando a gente a distribuir, e a gente está orando aqui para que a Cris possa ser um instrumento de bênção ainda maior a hora que a gente tiver medicamentos adequados aí para tratar o Covid, né, Cris? Glória a Deus. Então, abre aí livro de Lucas, capítulo 7, tá bom? Só para fazer
como a gente sempre faz, uma retrospectiva rápida, tá? Em que situação a gente está aqui? Jesus, ele tinha acabado de ministrar aqui o Sermão das Bem-aventuranças, já tinha curado em Lucas capítulo 5 o leproso, curou o paralítico, já tinha chamado Levi, já tinha sentado para comer com pecadores, trazido uma série de ensinos para a gente. E aqui Lucas capítulo 7, verso 36 em diante, tá bom? Lucas capítulo 7, verso 36. Convidou-o um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento e, estando por detrás, aos seus pés, chorando, regava-os com lágrimas e os enxugava com os seus próprios cabelos. E beijava-lhe os pés e os ungia com unguento. Ao ver isso, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu, ele disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: diz-me, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos dois com que pagar, perdoou-lhe a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe: julgastes bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês essa mulher? Entrei na tua casa e não me deste água para os pés. Essa, porém, regou os meus pés com lágrimas e o enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo. Ela, entretanto, desde que eu entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas essa com bálsamo ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoados desculpa, os seus muitos pecados, porque ela muito me amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Disse a mulher: perdoados são os teus pecados. E os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é esse que até perdoa os pecados? Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou, vai em paz. Tá? Que texto maravilhoso esse daqui, meus irmãos. Jesus, ele tinha ressuscitado o filho da viúva de Naim. Ele está num momento em que ele começou a fazer sinais. Esses sinais chamaram muito a atenção das pessoas. Esses sinais começaram a atrair pessoas ali para perto dele. E pessoas de todas as naturezas. E tinha um homem aqui chamado Simão, tá? Que recebe Jesus dentro de casa. Esse Simão era um fariseu. Fariseu era uma das 4 seitas religiosas que haviam dentro de Israel. Tinham os fariseus, os saduceus e mais outros 2 grupos, agora não me recordo o nome. E eles tinham uma opinião formada ali a respeito da Bíblia, né? Quase como um subgrupo dentro do judaísmo, né? Então, esse fariseu convida Jesus para jantar, e quando Jesus entra na casa daquele fariseu, algumas coisas deveriam acontecer por educação, algumas coisas que era o básico que todo mundo, quando recebia alguém, deveria fazer, né? Então, algumas coisas são... Desculpa. Quando você recebe uma visita, você pega os pés e lava os pés. Era um sinal de humildade, de serviço. Então você lava os pés dos seus convidados.
você dá um beijo no rosto dessa pessoa, que é o que a Bíblia chama de ósculo, ou ósculo santo, né? E unge a cabeça com óleo, certo? Jesus, quando chega na casa de Simão, essa cordialidade, todo esse cuidado, essa cortesia, se a gente pode dizer, ela foi dispensada, ela foi negligenciada. Jesus está entrando na casa daquele homem, está sentado à mesa daquele homem, mas aquele homem não prepara toda a cortesia que ele poderia preparar. Então, escute, é Jesus sentado na mesa da casa de um cara, e esse cara não faz tudo o que ele poderia ter feito diante daquela situação. Tá? E aí tem uma mulher, que a gente está lendo aqui no verso 37 do capítulo 7, da cidade, pecadora. O autor aqui, Lucas, né, nas suas entrevistas, mapeia que essa mulher é uma pecadora, faz questão de colocar aqui, e detalhe, esse texto não está nos outros sinóticos, né, então essa é uma passagem que você não vai encontrar no livro de Mateus, nem no livro de Marcos, tá bom? Você só vai encontrar aqui no livro de Lucas, né? Algumas passagens a gente encontra em vários evangelhos, Jesus dando testemunho de João, que está aí no capítulo 7, verso 24, por exemplo, você encontra em Mateus 11, João envia mensageiros a Jesus, você também encontra no Mateus 11. A parábola do semeador, que está no capítulo 8, verso 4, você encontra em Mateus 13. Mas essa passagem em específico você não encontra em nenhum outro evangelho. É um relato exclusivo ali que Lucas obteve. E aí essa mulher pecadora, ela soube que Jesus estava à mesa na casa do fariseu e pegou um vaso de alabastro com unguento, tá? Isso era precioso naquele momento, tá bom? E estando por detrás, então ela entra na casa do fariseu, ela vai por detrás de Jesus e provavelmente das outras pessoas, se estivessem sentadas ali na mesa, ela vai ali por baixo aos pés de Jesus e começa a chorar, regar com as suas lágrimas, e enxugar com os próprios cabelos. Ela beijava os pés e pegava aquele unguento que ela tinha trazido e começava a enxugar os pés de Jesus, tá bom? Então, tudo isso que essa mulher fez. Vamos relacionar isso, que é bem importante, tá? Então, ela chorava, ela pegava suas lágrimas e regava os pés, ela enxugava com os próprios cabelos, ela beijava os seus pés, ungia com um unguento. Então, assim, ela chorou das suas lágrimas, ela colocou os pés de Jesus e esfregou o cabelo, né? Então, ela lavou os pés de Jesus com as suas lágrimas, ela enxugou os pés de Jesus com os seus cabelos. Depois que os pés estavam ali um pouco limpos, enxugados pelos cabelos, ela beijava os pés de Jesus, e depois que os pés estavam limpos e beijados ali, ela unge aqueles pés com um unguento, com um óleo precioso. O óleo ele era usado para higiene naquela época, né? Então as pessoas escovavam os seus dentes, passavam isso nas axilas e lavavam o corpo, e depois passavam o óleo para garantir ali um bom perfume e a higiene por mais tempo, né? Tem um texto na Bíblia que diz assim: nunca falte óleo sobre a tua cabeça e sejam sempre alvas as tuas vestes. E a gente tenta levar esse texto sempre para o lado espiritual da coisa. Mas além do lado espiritual, a gente tem que garantir que a gente está aplicando o prático, né? Então, às vezes, a gente pega um texto e quer aplicar o lado espiritual, mas a gente só pode aplicar o lado espiritual depois que a gente aplicou o simples, né? Então, não adianta pegar um texto, como, por exemplo, o texto que diz: se o teu olho te faz escandalizar, arranca ele, porque é melhor você entrar no reino do céu sem um olho do que com os dois olhos ir para o inferno. A gente pode entender que isso é Jesus nos ensinando, mas também existe um princípio prático ali de santidade por amputação, do tipo, se livre daquilo que te faz pecar, se livre da ocasião do pecado, se livre da oportunidade. Então, textos como esses que apontam para o óleo, às vezes a gente pega e interpreta ele, não, o óleo quer dizer a santidade, quer dizer a unção, mas no básico ali estava falando de higiene, tá bom? Então, só para você entender o contexto que esse unguento ele era usado, né? E aí,
ao ver isso, verso 39, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo. Esse fariseu não disse para ninguém, ele só pensou: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, tá bom? Deixa eu só ver aqui. Se este fora profeta, saberia quem e qual a mulher que lhe tocou. Porque é pecadora, tá? Este homem senta na mesa ali com Jesus, convida Jesus para dentro da casa dele e não faz o básico da cordialidade de demonstrar o quanto ele apreciava a presença de Jesus ali naquele lugar. Aquela mulher, mesmo não estando na casa dela, o fato de estar na presença de Jesus, ela encontra abrigo naquele lugar, né? E ela faz essa série de cordialidades, ela chora aos pés de Jesus, ela enxuga com os cabelos, ela beija os pés de Jesus, ela derrama unguento aos pés de Jesus, e aquele homem está sentado na mesa olhando e falando assim: se Jesus fosse profeta mesmo, ele saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, né? Ele saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou. Ele está pensando com ele mesmo, né? Ele está com Jesus na casa dele, aquela mulher está chorando e ele está pensando: se ele fosse profeta. Irmãos, a primeira coisa que me dá pânico nesse texto é saber que esse cara tem Jesus dentro da casa dele, não para desfrutar do máximo do que Jesus poderia oferecer para ele, ou desfrutar do máximo ali de comunhão que ele poderia, ou ele estar ali e totalmente convicto de que Jesus era o Senhor da vida dele. Ele acabou de ouvir João Batista dando testemunho de Jesus, e eles respeitavam João Batista. Ele acabou de provavelmente ouvir a respeito de todos os ensinos maravilhosos que Jesus fez no Sermão dos Montes. Ele acabou de ver a cura do servo do centurião, a ressurreição da filha de Naim. Ele acabou de ver, já tinha passado aqui a pesca maravilhosa, a cura do homem com a mão ressequida, o paralítico de Cafarnaum, a cura do leproso. Ele já tinha visto uma série de sinais e Jesus está sentado na mesa dele. Ele não fez questão de valorizar aquele momento com o máximo que ele poderia. E ele está espantado porque Jesus está recebendo um pecador ali. Só que o que esse cara não está entendendo, esse Simão não entendeu ainda, é que ele também era pecador. Então o Simão ele está carregando a identidade aqui de fariseu, de conhecedor da lei, de conhecedor da Bíblia, de religioso. E essa mulher entra na presença de Jesus convicta de que é pecadora. Essa mulher entra na presença de Jesus e derrama lágrimas. Esse homem entra na presença de Jesus e derrama dúvidas. Então, existe um comportamento muito diferente aqui, e isso também influencia muito como as pessoas estão vendo Jesus por aí nos dias atuais, sabe? Quando Jesus ressuscita Lázaro, em João capítulo 12, vem Marta e derruma uma série de perguntas e questionamentos aos pés de Jesus. Ela fala: Senhor, se você tivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas vem Maria e derrama lágrimas aos pés de Jesus. Ela chora aos pés de Jesus, ela se derrama aos pés de Jesus, e no momento que Maria se derrama, Jesus vai até o túmulo e ressuscita Lázaro. Aliás, eu falei capítulo 12, é o capítulo 11 do livro de João, do Evangelho de João. Aqui eu estou vendo um texto muito parecido, só que isso daqui tem um ensino muito poderoso, sabe? Talvez você está aí dentro da tua casa nesse momento, ou no trabalho, no trânsito, não sei onde você está agora, e você está assistindo esse culto, pode ser tanto a versão ao vivo aqui comigo, ou você vai assistir depois esse culto numa gravação, e eu tenho que te dizer que você está na presença de Jesus. Você está na presença de Deus, o Espírito Santo habita em você, se você invocar o nome dele, com certeza você vai ser salvo. Então, às vezes, a gente está na presença de Jesus, a gente não está sentindo nada, a gente não está sentindo um arrepio, a gente não tá envolvido nada, assim, não tem nenhum sinal externo, e a gente está cheio de questionamentos tentando entender Jesus de forma intelectual. Só que existem outras pessoas que, quando estão na presença de Jesus, elas se derramam, elas choram, elas se humilham,
iam ali pegar o cabelo e passar nos pés de Jesus, era um gesto de humilhação. Os pés, para quem não sabe, ficavam sujos, eles usavam sandálias naquela época, não tinha rua pavimentada, então era terra, pé suado, pé sujo, as lágrimas, os cabelos, depois ela beijou os pés de Jesus. Então toda aquela entrega daquela mulher contrasta muito com o comportamento daquele homem, sabe? Tem pessoas que estão na presença de Jesus, achando, tentando aprender um pouco mais, elas acham que já sabem um pouco, mas tem pessoas que estão na presença de Jesus considerando aquela a única chance, sabe? E isso muda muito o comportamento. Então, o fariseu, ele pensou, poxa, se Jesus fosse profeta mesmo, ele saberia quem é essa mulher e qual é essa mulher, porque é pecadora. Porque muitas vezes a gente cria uma expectativa de que pecadores não se aproximam de Deus, de que, nossa, é um absurdo ter um pecador dentro do culto, ou é um absurdo ter um pecador aqui. Às vezes a gente está tão preocupado com a ordem da nossa mesa, com o zelo da nossa mesa, que a gente se esquece de deixar a oportunidade, as portas abertas, para que pessoas que realmente precisam entrem. Jesus, ele disse, eu não vim para os sãos, eu vim para os enfermos. Jesus não veio para os santos, ele veio para os pecadores, porque santo não tinha nenhum, né? A Bíblia diz que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Só que como você se enxerga na presença de Deus, vai também influenciar o tanto que você vai se sentir amado, o tanto do amor de Deus que você vai receber, a sua compreensão de o quão pecador você é, pode afetar diretamente o quanto você desfruta da presença de Jesus em amor. Olha só, esse homem só pensou isso, mas o problema é que quem estava sentado naquela mesa, além de saber quem era aquela mulher, além de saber qual era aquela mulher, ele também sondava e conhecia todos os corações, ele sondava e conhecia todos os pensamentos. Então Jesus não só sabia quem era aquela mulher, como ao mesmo tempo também sabia o que se passava dentro do coração de Simão. E aí Jesus dirigiu-se ao fariseu e lhe disse, Simão, uma coisa eu tenho para te dizer. E ele respondeu, dize a mestre. Ele está chamando Jesus de mestre com a boca, mas por dentro ele está questionando se Jesus é profeta. Ele está chamando Jesus de mestre com a boca, mas por dentro ele está questionando. Ele é um vaso, lindo por fora, mas vazio por dentro. E aquela mulher é um outro vaso que se derrama aos pés de Jesus, embora por fora não tenha nada muito bonito. Quando trouxeram as talhas cheias de água para Jesus, no casamento das bodas de Caná, Jesus não transformou as talhas, ele transformou o conteúdo delas. Ele transforma a água em vinho. Mas não era uma mudança exterior. Irmãos, o Senhor está nos confrontando para que a gente não seja fariseus, vazios, poucos, sentados na mesa. É melhor ser um pecador arrependido aos pés de Jesus do que um sacerdote incapaz de ouvi-lo, incapaz de senti-lo. 1 Samuel, capítulo 2, quando Samuel vai morar com Eli, o Senhor chama de noite Samuel e o Samuel escuta a voz de Deus. Eli, a Bíblia diz que já estava cego, que já não podia mais ouvir Jesus. Nesses momentos de transição, de dificuldade, de crise, é melhor ser um menino que ouve do que um sacerdote cego e surdo. Nesses momentos em que nós temos Jesus à mesa, às vezes é melhor ser a mulher lançada aos pés dele do que o fariseu aparentemente zeloso sentado na mesa. Eu me pergunto, quantos de nós construímos tanto como fariseu que hoje não tem coragem mais de se jogar aos pés de Jesus? Eu tenho ouvido e crido que a gente só vai ter tudo de Deus quando Deus tiver tudo da gente. Tem pessoas que quando entram na igreja, elas nunca choraram, se arrependeram e confessaram pecados. E enquanto essas pessoas não choram, não se arrependem, não confessam pecados, elas vão mantendo a aparência de fariseu, sabendo que nos seus corações, muitas vezes, eles nem sequer creem no Jesus que está ali diante deles à mesa. Mas tem gente que está tão arrependido, está tão inconformado,
que ela se joga aos pés de Jesus. E o arrependimento dessa pessoa é tão escandaloso quanto foi o pecado dela anteriormente. Esse homem se intitula fariseu, essa mulher se intitula pecadora. Esse fariseu está sentado na mesa e não tem nada do que se arrepender. Talvez ele quisesse mostrar as estrelas que ele tinha conquistado como bom fariseu, as medalhas, os títulos, as conquistas. E essa mulher só queria se arrepender. O fariseu está ali e ele se orgulha do passado que ele tinha, mesmo sabendo que ele provavelmente tinha muita coisa para esconder. Essa mulher, ela está querendo fugir do passado. Ela está querendo abandonar as velhas práticas. Essa mulher não quer mais voltar a ser quem era. Ela está aos pés de Jesus, ela compromete a oportunidade de voltar para trás, ela arruina a possibilidade de voltar para trás. A exposição é tão grande. E aqui todas as pessoas que estavam olhando, presenciando o arrependimento dessa mulher, seriam suas testemunhas. Jesus, no verso 40, disse para o fariseu: Simão, eu tenho que te dizer uma coisa. Ele respondeu: me diz, mestre. Verso 41, certo credor tinha 2 devedores. Então tinha uma pessoa que tinha 2 devedores, né? Um credor, alguém que emprestou dinheiro. Um lhe devia 500 denários, o equivalente a 500 dias de trabalho. Isso é mais de 1 ano de trabalho. Quase 2 anos, né? Se a gente fosse considerar dias úteis. E o outro 50. Não tendo nenhum dos dois com o que pagar, perdoou-lhe a ambos. Qual deles, portanto, o amarás mais? Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou. E replicou-lhe Jesus: julgaste bem. Antes de avançar aqui, eu queria que você prestasse atenção na parábola que Jesus está dizendo. Que tinha 2 credores. Um que devia 500 e o outro que devia 50. Provavelmente, esse que devia 50 achava que teria condições de pagar em algum momento. Mas a verdade é que, não tendo nenhum dos dois com que pagar, Jesus perdoa a ambos. Esse texto é maravilhoso, porque me traz um ensinamento poderoso. Uns arruinaram a vida de muitas pessoas. E a gente não é evangélico para fingir que nada aconteceu no nosso passado, para fingir que os nossos pecados não existiram. A gente está dentro de uma igreja porque a gente sabe exatamente que a gente precisa de Jesus, que somos necessitados da sua graça e do seu perdão. Só que tem outras pessoas que não cometeram coisas hediondas, ou pelo menos visíveis. Tem pessoas que o seu pecado está apenas dentro dela. Sabe, irmãos, esse é um lugar muito perigoso quando os nossos pecados não são expostos. Eles não valem 500 denários, mas eles valem 50. Eles são um pouco menores. Quando a gente fala de pecado dentro da igreja, a gente às vezes pensa que pecado é só matar, roubar e prostituir, porque são pecados públicos, né? Só que Jesus traz pra gente uma série de ensinos falando que o tipo de pecado que realmente nos afastava do reino de Deus são as coisas que a gente praticava dentro do nosso coração. Então Jesus falou: se você cometesse adultério, antigamente vos foi dito, não adulterarás, né? Eu, porém, vos digo que aquele que no seu íntimo deseja, já cometeu adultério. E embora o que deseja no íntimo, ele pareça ser o cara dos 50 denários, em relação àquele que adulterou, o ponto é que ambos não têm com que pagar e ambos são igualmente devedores. A Bíblia, ali Jesus segue nos ensinando que se o teu irmão como que está escrito no Mateus capítulo 6, se não matarás, mas eu porém vos digo que se você no íntimo odiar ao teu irmão, você já cometeu um assassinato. Embora um pareça um crime hediondo, ir lá e matar alguém, e o outro é só odiar, a gente pode usar esse paralelo dos 500 denários e dos 50
Ambos são igualmente devedores e ambos não têm como pagar. O ponto é, por mais que você ache que o fato das pessoas não verem os seus pecados te faz menos pecador, a verdade é que diante de Deus somos todos pecadores. Isso é ponto. Então, quando eu vou para a igreja, eu não vou para a igreja porque eu sou bom, eu vou para a igreja porque eu preciso de Jesus. Eu, na condição de pastor, eu não sento ali para oferecer os meus talentos. Eu me sento ali porque eu preciso de pão. O Spurgeon, ele tinha uma analogia legal que ele dizia que ir para o culto é como um mendigo contando para o outro onde encontrar pão. Então a gente está faminto, a gente quer algo de Deus, mas a gente não tem aquela arrogância, aquela petulância de achar que porque a gente está ali, a gente é melhor do que alguém. A gente não é melhor do que ninguém, nós podemos ser diferentes, mas não melhores do que ninguém. A gente está tentando seguir o caminho do Senhor, mas a gente não é melhor do que ninguém. Por que eu estou te dizendo isso? Essa palavra tem dois vieses. Um é para esmagar o ego meu e seu dos momentos em que a gente fica se achando superior do que uma pessoa que está presa na homossexualidade, na mentira, na prostituição, porque os nossos pecados são diferentes dos pecados deles. A heterossexualidade não cobre uma multidão de pecados. Então não é só porque o pecado de alguém está exposto que eu sou melhor do que essa pessoa. Então o Senhor quer alinhar o nosso coração. Só que tem um outro lado de muitas pessoas que hoje têm dificuldade de se aproximar de Jesus porque a gente está ocupando a mesa. Porque a gente está tornando esse lugar um lugar hostil. Eu lembro que quando em Lucas capítulo 15, Jesus conta a parábola do filho pródigo, uma coisa que me chama a atenção é que quando o filho pródigo vai embora, a Bíblia diz que o pai, quando aquele menino está voltando, o pai o via de longe. Então eu tenho a sensação que o pai deixou o quarto pronto, as coisas prontas, que ele facilitou a reconciliação. Uma outra percepção que eu tenho lendo a parábola do filho pródigo, Lucas capítulo 15, a partir do verso 11, é que no momento que o menino pede herança e vai embora, o pai não chega nele e fala, ô menino, vem aqui que a gente tem que conversar. Que palhaçada é essa que você está fazendo de pegar a herança e ir embora? Porque eu lendo aquele texto, eu tenho a sensação que o pai estava tão interessado na volta do filho que ele não traumatiza a saída. E às vezes, quando a gente precisa se separar de algumas pessoas, a gente traumatiza a saída, a gente traumatiza a separação. Só que quem traumatiza a separação está arruinando a reconciliação. Quem traumatiza a saída está fechando as portas da volta. E a gente está vivendo um momento que é momento de reconciliação, é momento de reatar, é momento de restaurar. Então, da mesma forma como o filho pródigo vai e quando volta encontra um coração solícito, pronto para perdoar do pai, o que me chama a atenção nessa parábola não é o filho pródigo ter ido. O que chama a atenção nessa parábola é o filho pródigo voltar e encontrar um coração disposto a perdoá-lo. Encontrar o coração do pai disposto a perdoá-lo. Então o que chama a atenção é o coração perdoador do pai. Quando eu estou olhando para Jesus sentado nessa mesa, o que me chama a atenção não é o pecado da pecadora, não é o esforço somente da pecadora. O que chama a atenção é a capacidade de Jesus de perdoá-la, de discerni-la, de sondá-la. Ele não falou nada, ele não disse nada, mas da mesma forma como ele sabia o que se passava no coração de Simão sentado à mesa, ele sabia o que se passava no coração daquela mulher. Então, irmãos, Jesus sabe o que se passa no nosso coração. Aí a Bíblia fala aqui de dois homens que deviam, ambos não tinham como pagar. O credor perdoou a ambos. E aí Jesus pergunta: quem amará mais? E respondeu Simão: suponho que aquele quem mais perdoou. Respondeu Jesus: você julgou bem. Então o Senhor está me ensinando um princípio poderoso, que é o seguinte: quem mais foi perdoado, mais ama. Se a sua história na igreja não tem nada do perdão de Deus, você vai se sentir pouco amado. E isso não quer dizer que você não é pecador. Isso não quer dizer que não tenha denários aí na sua dívida que ainda não foram pagos. Mas todo aquele que tem uma profunda convicção do quanto é pecador, ele valoriza o tamanho desse perdão. Ele se sente mais amado. Então a pergunta aqui que eu me faço lendo esse texto não é se eu devo 500 denários
ou se eu devo 50. Mas se eu sei que eu sou um devedor que não tenho condições de pagar. Podia dever 1 denário. Eu precisava ter a convicção de que eu não teria como pagá-lo. Sabe, no livro de João, capítulo 16, João ensina a respeito do papel do Espírito Santo na nossa vida. Tá? Eu vou até deixar aberto aqui e vou ler aqui em João, capítulo 16. Se você tiver com a sua Bíblia aí de papel, pega ela, dá uma olhada comigo. Tá bom? Glória a Deus pela vida da Carol, que está aqui com a gente, o Lucas está assistindo aí com a gente. Esse Douglas Santos aqui eu acho que é meu tio. O Léo está assistindo a gente. Raquel Vasconcelos, minha tia, também está assistindo. A irmã Graça, glória a Deus. Fabinho está aqui assistindo a gente. Vanessa Wagner, glória a Deus. A Thalita. A irmã Neuza, que é aniversariante do dia, Deus abençoe a tua vida. Parabéns, irmã Neuza. Que o Senhor te conceda muitos anos de vida felizes na presença de Deus. A irmã Jaque está assistindo aqui, Jaque Soteiro. Glória a Deus pela tua vida, amém? Creuza Rolinha, minha avó está assistindo aqui também. Glória a Deus. Deus abençoe a vida de cada um de vocês que estão acompanhando aqui, tá? João capítulo 16 vai explicar para a gente a missão do Consolador. Consolador aqui é o nome dado para o Espírito Santo. Jesus promete um outro Consolador. Alguém que semelhante a ele nos consolaria. E esse é o Espírito Santo. E olha aí as características dele. Eu vou ler a partir do verso 7, tá bom? Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador, com C maiúsculo, não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vô-lo enviarei. Então Jesus, ele promete aqui nos enviar o Consolador. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não creem em mim, da justiça porque eu vou para o Pai e não mais me vereis, e do juízo porque o príncipe desse mundo já está julgado. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vocês não podem suportar agora. Quando eu vier, porém, o Espírito da verdade, com E maiúsculo, que é o Consolador, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Então, olha o papel do Espírito Santo. Ele vai me convencer, ele vai convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E ele ainda, com o título de Espírito da Verdade, nos ensinaria toda a verdade e nos anunciaria as coisas que hão de vir. Então pensa comigo, ser cheio do Espírito Santo, ser habitação do Espírito Santo, é ser alguém que vai ter dentro de si a manifestação de um Espírito que quer te convencer do pecado, da justiça, do juízo, derramar sobre a tua vida uma dose extra de verdade, mudar os teus olhos sobre tudo que você vê, mudar a forma como você enxerga, como você lê as situações, e além disso, te conduzir e te preparar para as coisas que hão de vir, que talvez sem ele você não poderia suportar, mas com a presença dele, ele vai nos ensinar, nos adestrar, nos guiar para todas as coisas. Jesus poderia ter dito aqui, quando o Espírito vier, ele vai fazer vocês falarem línguas, vocês vão profetizar, vocês vão operar milagres, mas não, ele está dizendo que a evidência, o maior sinal do Espírito Santo na vida do cristão é convencê-lo do pecado, da justiça e do juízo. Então, quanto mais cheio do Espírito Santo nós somos, mais convicto nós estamos do pecado, da justiça e do juízo. Então, quanto maior a minha convicção de pecados, e não é nenhuma convicção abstrata, é o meu entendimento de que realmente eu sou pecador, mais cheio do Espírito Santo eu estou. Só que à medida que eu entendo que eu sou pecador, de acordo com o que está escrito no livro de Lucas, capítulo 7, mais eu vou entender do amor de Deus. Então o caminho para ser cheio do amor de Deus é ser cheio do Espírito Santo, convicto de pecados, entender o tamanho do teu pecado, da justiça de Deus em Cristo Jesus e do juízo que há de vir. Quando você entende isso, você se vê naquela condição de pecador, você entende, você discerne, e quando você está nesse lugar de entendimento, você desfruta muito mais
do amor de Deus. Amém? Deixa eu mudar a telinha aqui. Glória a Deus, agora eu consigo ver de novo. Glória a Deus. Então eu preciso entender que uma profunda convicção dos meus pecados é o que vai me fazer ter um maior deleite e desfrute na presença de Deus. Sem isso, a nossa vida cristã vai se resumir a estar sentado numa mesa onde a gente não desfruta de nada. Olha só, continua a passagem. Jesus disse no verso 44, e voltando-se para a mulher, disse a Simão, vês essa mulher? Eu entrei na tua casa e você não me deu água para os pés. Simão, você não lavou os meus pés. Irmãos, o que tem de pessoas que quando recebem Jesus em casa não lavam os seus pés? O que representa lavar os pés? É um sinal de honra. Honra por recebê-lo. Irmãos, o oposto da honra nem sempre é a desonra, às vezes é a indiferença. A indiferença com que tratamos Jesus na nossa vida tem trazido condenação para os nossos corações. A indiferença com que nós recebemos Jesus na nossa casa, a indiferença com que nós entramos nos nossos cultos, a ausência de honra nos momentos em que Jesus está manifestando a sua presença, em que o nome dele está sendo invocado, a ausência de temor, tem trazido juízo sobre as nossas casas, sobre as nossas vidas. Jesus fala, você não me deu água para os pés, essa porém regou os meus pés com lágrimas e enxugou com os seus cabelos. Essa mulher está honrando Jesus com lágrimas, enxugando com os cabelos, que era a honra de uma mulher. Então aquela mulher está pegando a honra dela e está se humilhando aos pés de Jesus. Ela está se entregando aos pés de Jesus. Enquanto aquele outro cara sequer fez questão de recebê-lo. Irmãos, se o Senhor tem ministrado no teu coração, eu tenho certeza que Ele está aí na tua casa. Essa é a oportunidade de você se lançar aos pés dEle. E com aquilo que você tem de melhor, com aquilo que é honra para você, colocar aos pés dEle, honrá-lo com tudo que você tem. E dar graça, porque você é privilegiado por ter a presença dEle. Por entender que você era pecador e foi achado, você era perdido e foi encontrado, você era rejeitado e foi amado, você era excluído e foi unido, você estava distante e agora você está perto, você não era nada, agora você está perto daquele que te faz tudo. Nós éramos injustos, mas Ele nos justificou, nós éramos cegos, mas Ele abriu os nossos olhos, nós roubávamos, mentíamos e agora não roubamos e não mentimos mais, e se há alguma verdade, se alguma justiça em nós, é por Ele, é para Ele, é pelo mérito dEle. A gente como cristão fala muito glória a Deus, mas às vezes a gente não entende o que significa o glória a Deus. Glória a Deus é dizer o mérito é dEle, glória a Deus é dizer a honra é dEle, glória a Deus é quando eu entendo que a única coisa que contribuiu com a minha salvação, que eu fiz, foi o pecado que fez a salvação ser necessária. A minha única contribuição foi negativa, foi pecar, foi me afastar. Todo o resto foi Ele, todo o resto é por Ele, todo o resto é para Ele. O amor da vida cristã não é baseado em quanto eu amo Jesus, mas em quanto Ele me ama. Não é baseado em quanto eu sou bom para recebê-lo, mas o quanto Ele é bom para me alcançar, mesmo quando eu não o procurava. Então, glória a Deus é quando a gente se entrega ali. Então, quando você disser glória a Deus, quando você disser o mérito é dEle, a honra é dEle, quando você perceber que a sua vida tem coisas inalcançáveis, quando você perceber que o seu casamento ele não está uma bênção porque você é uma bênção, mas porque o Senhor tem tido misericórdia, quando você perceber que os seus filhos são uma bênção, não porque você é um pai incrível, mas porque o Senhor tem tido misericórdia, quando você entende o seu lugar na mesa, quando você entende o seu lugar de pecador, você se joga aos pés dele, chora aos pés dele, lava com o cabelo, porque você entende que tudo que você tem de mais precioso não se compara, não é responsável, beleza estética nenhuma te manteria de pé, digno diante dessa mesa. Um lugar de dignidade nessa mesa a gente só encontrou porque a gente se prostrou aos pés dele. Glória a ele. Nós o recebemos chorando aos seus pés.
Verso 45, Jesus olha para o Simão e diz: você não me deu um ósculo, você não me saudou, você não deu um beijo no meu rosto. Ela, entretanto, desde que eu entrei, não cessa de beijar os meus pés. Irmãos, o beijo desde sempre é uma manifestação de carinho. Se aquela mulher está beijando os pés de Jesus, é como se de alguma forma ela estivesse dizendo o quanto ela valoriza os pés que trouxeram ele até ali. Sabe, irmãos, a gente precisa ter uma boca que beije os pés de Jesus, sabe? Isso significa, né, nós termos a capacidade de valorizar o que trouxe ele até aqui, de valorizar cada passo que ele deu na nossa direção, de valorizar o fato dele ter encontrado um espaço para mim. Então nós estamos ali na mesa, o cara não deu um beijinho no rosto, o cara não deu uma boa noite, e essa mulher está aos pés de Jesus, apreciando. Irmãos, às vezes a presença de Deus está aí na tua casa, mas você está sentado na mesa, esperando respostas intelectuais, esperando que um anjo fale com você. Essa história aqui me mostra que às vezes o que falta para Jesus manifestar sua plenitude não é ele vir e dar um espetáculo para a gente sentado na mesa, mas é a gente buscá-lo com fome, com sede, com vontade de estar junto dele, com vontade de estar perto. Irmãos, uma vez que eu fui achado, agora eu o quero. Então é maravilhoso quando o filho pródigo está voltando e o pai está ali indo ao seu encontro. É maravilhoso quando a minha expectativa de buscá-lo é encontrada pela expectativa que ele tem de me ter. É maravilhoso quando Jesus está sentado na mesa, me sondando, me conhecendo. E enquanto isso eu estou abraçando, eu estou apreciando o fato de que ele está comigo. Então, glória a Deus que essa mulher está honrando, recebendo, buscando. Irmãos, a gente precisa aumentar a intensidade da nossa devoção. A gente precisa aumentar a intensidade com que a gente aprecia os momentos em que estamos diante de Jesus. A gente precisa aumentar a intensidade do quanto apreciamos a palavra viva de Deus. Nós precisamos aumentar a intensidade, sabe, da nossa busca. Irmãos, às vezes a gente está tão indiferente diante da presença de Deus que a gente se esquece quem que a gente é. A gente precisa lembrar que é pecador para começar a entrar nesse lugar onde a gente recebe muito amor. Irmãos, se um dia você se assustar com o teu pecado, saiba que o amor de Deus vai te consolar, mostrando que apesar dos teus pecados, você é muito amado por Deus. Eu gosto de uma frase que diz o seguinte: quando eu olho para mim, não tenho como me salvar. Quando eu olho para Ele, não tenho como me perder. Tem uma outra frase que diz o seguinte: se eu olhar para mim, eu vou desanimar. Se eu olhar para Ele, ver só os atributos dele em mim, eu vou ficar arrogante. Mas quando eu olho para Ele, olho para mim, eu encontro um lugar de misericórdia na presença dele. Verso 45. Você não me deu ósculo, entretanto, desde que eu cheguei, ela não cessa de beijar os meus pés. Verso 46. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas essa com bálsamo ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então, se nós queremos profundidade na vida cristã, a gente precisa avançar no entendimento do quanto a gente foi perdoado. O povo de Deus é um povo convicto de que é pecador e de que toda a tua glória, toda a tua graça está em Cristo Jesus. Tudo, né, o apóstolo Paulo diz, né, se há algo que podemos nos gloriar, gloriamo-nos em Cristo. Ele é a razão da nossa esperança. É por causa da fidelidade dele que nós reagimos, buscando ser alguém semelhante ao que ele é. Mas o ponto é que Jesus tem um lugar na mesa para você. Eu acho que Jesus não se escandaliza tanto com seus pecados como você. Você pode ter medo da tua realidade, mas Jesus não tem medo dela. Você pode ter medo de encarar a tua alma, mas Jesus não tem medo de encarar ela. Você pode estar aí dentro da tua casa trancado
e surpreso com o quanto você consegue ser depravado, ruim, malvado, mentiroso, odioso, fofoqueiro. Mas Jesus olha para você com um olhar de misericórdia, pronto a te perdoar, querendo te fazer novo. Você pode estar aí dentro da tua casa pensando em desistir, abandonar tudo, porque você é um covarde. Mas Jesus olha para você com um olhar de esperança, esperando que você dê o próximo passo na direção dele. Sempre vai haver um abrigo para nós aos pés de Jesus. Esse é o lugar mais alto que a gente pode alcançar. Verso 49. Os que estavam com ela à mesa, com ele à mesa, começaram a dizer entre si. Aliás, vamos voltar aqui, né? Verso 48. Então disse a mulher: perdoados são os teus pecados. E os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é esse que até pecados perdoa? Então você viu que tinha outras pessoas na mesa além de Simão e da mulher, tá? Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Quem é esse que nos perdoa antes da gente sair? Quem é esse que perdoa a gente antes da gente demonstrar que de fato mudou? Sabe? É muito importante você ter fé em Deus, em Jesus. Mas também é muito importante você saber que Jesus tem fé em você. Que Ele espera, que Ele acredita, que Ele confia, que é para Ele que você vai recorrer na hora das fraquezas. Olha só uma outra coisa poderosa. A gente já está avançando aqui para terminar, tá bom? Livro de Romanos. Capítulo 8. Olha que poderoso. Verso 1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que for impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa. Então, o que era impossível pela lei, que é te salvar, Deus fez isso através de Jesus. E no tocante ao pecado, com efeito, condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne cogitam as coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito pensam, cogitam das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, o pendor é a inclinação, tá? Mas o Espírito para a vida e paz. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Porquanto os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne. Eu me aproprio desse texto pela fé, pega esse texto pela fé. Mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do Espírito que em vós habita. Então o que ele está me dizendo aqui? Que nenhuma condenação há em Cristo Jesus, e aquele que ressuscitou Jesus dos mortos, quando ele levou sobre si os nossos pecados, é o mesmo que pode colocar vida dentro de você. E aqueles que estão no Espírito de Deus, que recebem isso pelo Espírito, que são moradas do Espírito, esses vão se inclinar para as coisas do Espírito. Verso 26, ainda do capítulo 8. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza. Assistir aqui não é no sentido de ficar sentado assistindo. O assiste aqui é no sentido de assistência, tá? Então ele nos auxilia nas nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Então deixa eu te dizer uma coisa, o Espírito Santo que está em você, ele não está aí habitando no teu coração para te fazer parar, ele não está aí habitando no teu coração para te fazer desistir.
E toda vez que o Senhor traz peso de juízo, de entendimento de pecado, é para te fazer avançar, não retroceder. Se você está se sentindo pecador hoje, não merecedor, glória a Deus, você está no único lugar onde a graça de Deus pode te fazer presente por completo na sua vida. Se você acha que você não pode, você é incompleto, você está despreparado, glória a Deus, foi o Espírito Santo que te colocou nesse lugar de arrependimento. Porque nesse lugar de arrependimento, quando você olhar o abismo que o teu pecado fez de separação entre você e Deus, você vai ver o quão maravilhoso, grande, profundo, largo, extenso é o amor de Deus na sua direção. Então, às vezes, a gente está querendo fugir desse lugar de lidar com o fato de que somos pecadores, lidar com os nossos pecados, sem saber que é o Espírito que está nos levando para esse lugar. E Ele nos assiste nas nossas fraquezas. E Ele está intercedendo por nós com gemidos inexprimíveis, impossíveis de serem expressos em palavras. E Ele intercede dessa maneira para que você avance. Ele intercede a teu favor. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos seus santos. Então Deus olha para você como um santo, coloca o Espírito e o Espírito intercede segundo a vontade de Deus, para que você avance para o propósito que Deus te deu. Então, se você está se sentindo mal, pecador, saiba, é Deus te convidando. Quando você se sentir nessa condição, Deus vai olhar para você e falar: tem lugar para alguém aqui na minha mesa. Eu te perdoo, eu te faço novo, eu quero te lavar, eu quero te limpar, eu quero te purificar. Mas você nunca vai chegar dentro da igreja com aquele sentimento de merecimento, de que você realmente é bom, mudou e tá top agora, e vai encontrar um lugar para sentar nessa mesa. Olha só, uma outra coisa aqui, no livro de Coríntios, tá bom? Abre aí a sua Bíblia em 1 Coríntios. Glória a Deus pela vida da Carol, da Ludmila, da Carla, da Manu, da Sul Penha. Glória a Deus por cada um que está aqui. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Abre aí comigo em 1 Coríntios. Abriu aí 1 Coríntios. Perdão, 2 Coríntios, tá bom? 2 Coríntios, capítulo 7. 2 Coríntios, capítulo 7, tá bom? Falei primeira, é 2 Coríntios, tá bom? Capítulo 7. Verso 2 Coríntios, capítulo 7, verso 8, tá bom? A imagem sumiu aqui, deu um probleminha, mas já voltou, tá bom? Então olha o que está escrito aí a partir do verso 8. Portanto, ainda que você tenha contristado com carta, não me arrependo, embora já me tenha arrependido. Vejo que aquela carta vos contristou por breve tempo. Agora me alegro, não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para arrependimento, pois fostes contristados segundo Deus, para que da nossa parte nenhum dano sofresseis. Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Porque quanto cuidado não produz isto, mesmo em vós, que segundo Deus fostes contristados. Que defesa, que indignação, que temor, que saudades, que zelo, que vindita. Em tudo destes prova de estardes inocentes no assunto. Portanto, embora vos tenha escrito, não por causa do que fez o mal, nem por causa do que sofreu agravo, mas para que a vossa solicitude a nosso favor fosse manifesta entre vós diante de Deus. O apóstolo Paulo está dizendo que na chegada de Tito, ele havia confrontado
contristado o povo dali da igreja de Corinto. E ele fala, eu não me arrependo de ter contristado vocês, porque eu entendi que o que contristar é confrontar deixando triste, é expor, é afrontar ali para a correção. Foi uma correção mais dura de Paulo. E ele está dizendo, quando eu fiz isso, eu entendi que era Deus fazendo, então eu não vou me arrepender, então eu não estou preocupado. Por quê? Porque a tristeza, grave esse aí, 2 Coríntios 7,10, porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação e a ninguém traz pesar. Irmãos, existem momentos na nossa vida que só uma boa de uma tristeza pode nos levar para um caminho de salvação. Sabe, eu fico pensando se aquela mulher, nos momentos lá, a mulher que a gente está lendo no livro de Lucas, capítulo 7, ela não pegou nos pés de Jesus e foi tomada por uma incrível tristeza de quem ela era. Se o Espírito Santo, além de estar ali intercedendo com gemidos inexprimíveis, também não permitiu que ela gemesse pelos pecados, chorasse pelos pecados. Porque ser cheio do Espírito Santo é estar totalmente convicto do quanto nós somos pecadores. E a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento. Irmãos, às vezes a gente está tão arrogante, sentado na mesa, Simão, achando que está tudo bem. Jesus entrou, a gente indiferente. Às vezes a gente precisa vir e passar por uma tristeza que nos aproxima de Deus, sabe? Bendita é a tristeza que nos aproxima de Deus. Bendita é a exortação que nos aproxima de Deus. Bendito é o dia mau que nos leva para mais perto dele. Bendito é o fracasso que te coloca no centro da vontade de Deus. Bendito é o confronto, a exortação, a bronca que você tomou, que te colocou de novo no lugar onde Deus queria te colocar. Bendito é a frustração, bendita a frustração que te leva de volta para a salvação. Deus abençoa profundamente as nossas vidas quando a gente pede o que quer e não recebe, porque está pedindo para os nossos deleites. Deus nos abençoa ao não ouvir algumas orações. Deus nos abençoa a frustrar alguns caminhos. Deus nos abençoa a fracassarmos com algumas pessoas que não faz sentido a gente ter na nossa vida. Isso não se aplica para casamento, tá bom? Mas bendito é a porta que se fecha, porque Deus sabe que aquela porta nos levaria para longe dele, para longe dos nossos princípios, para longe da santidade que ele nos chamou. Então, a tristeza que vem de Deus, a frustração que vem de Deus, o não de Deus é poderoso para nos curar, para nos salvar, para nos trazer de volta. Sabe, tem uma igreja no livro de Apocalipse, eu vou abrir aqui, que me chama muito a atenção o nome daquela igreja, tá? Se você olhar aí em Apocalipse capítulo 2, verso 8, está escrito assim, ao anjo da igreja de Esmirna escreve. Antes de ler o que ele escreveu, Esmirna significa ser prensado. Esmirna vem de uma planta que quando ela era prensada, ela produzia um bom cheiro. E olha o que vai estar escrito para a igreja de Esmirna. Essas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns de vós, para ser de postos à prova, e tereis tribulações de 10 dias. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. O vencedor, de modo nenhum, sofrerá o dano da segunda morte. Essa igreja está sendo perseguida, destruída, ferida, afrontada. E Jesus está chamando essa igreja de vencedora. E está dizendo, você de modo nenhum vai ver o dano da segunda morte. Esmirna, prensado. Sabe como se faz o azeite se prensando a azeitona? Sabe como se faz o diamante com carvão que é posto sob a pressão? Sabe como se faz uma igreja de Esmirna forte com o velho homem esmagado? Sabe como que Deus te salvou moendo enquanto se agradava em moer e fazer enfermar o seu próprio filho? Jesus nos convida para esse lugar onde nós perdemos para poder ganhar, aonde nós choramos aos seus pés para apreciar a sua mesa, aonde nós lamentamos pecados para entrar na plenitude. Então, irmão, se tem alguma coisa que você precisa abandonar, deixar para trás, entregar, chorar, esse é o momento de você fazer agora. Mas o que você não pode é ficar sentado indiferente diante daquele que está te ouvindo.
Então nós choramos, nós nos entregamos, nós lavamos os pés dele com as nossas lágrimas, nós enxugamos aquela meleca que se formou com os cabelos, nós beijamos os seus pés, nós ungimos com unguento, entendendo que tudo isso é a apreciação do amor que é derramado à medida que ele me perdoa. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Eu queria orar com você. Você ora comigo? Su, Jesus te ama, querida. O Senhor está restaurando você. O Senhor está colocando você de volta no centro da vontade dele, viu? O Senhor está te atraindo com as cordas de amor dele. Kátia, Deus abençoe a sua vida. Manuzinha, Benedito, Senhor Benê, meu avô, Deus abençoe. O Senhor está restaurando nosso coração, irmãos. Sabe? Eu vou ler mais um texto aí. Eu vou ler mais um texto. Su, que esse texto fale ao teu coração, querida. Ó, abre comigo aí no livro de Oséias, se vocês puderem. Se vocês não puderem, tratem de poder. Vou chamar a Jaque para orar aqui no final. Jaque vai orar aqui no final, amém? Se prepara aí, Jaque. Olha só. Oséias capítulo 6. Aqui está escrito para mim a epígrafe: a conversão insincera, ou a conversão não sincera. Verso 15 do capítulo 5 começa, tá? Irei e voltarei para o meu lugar, até que reconheçam culpados e busquem a minha face, estando eles angustiados, cedo me buscarão, dizendo: vinde e tornemos para o Senhor, porque ele nos despedaçou e nos sarará. Fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias nos revigorará, e ao terceiro dia nos levantará e viveremos diante dele. É o terceiro dia aí da Páscoa, da ressurreição, né? Conhecemos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa. Ele descerá sobre nós, como a chuva serôdia que rega a terra. A chuva serôdia é a chuva do tempo certo, a chuva que vem na estação que ela é esperada. Que te farei, ó Efraim? Que te farei, ó Judá? Porque o vosso amor é como a nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada, que cedo passa. Ó amor aí que acaba rápido. Por isso os abati por meio dos profetas. Pela palavra da minha boca os matei, e os meus juízos sairão como luz. Pois misericórdia quero e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocausto. Então, o Senhor, ele é aquele que despedaça, mas nele está a cura. Ele é o que faz a ferida, mas ele é o mesmo que sara. Glória a Deus. Esse mesmo texto diz no... Deixa eu ver se eu acho aqui. No capítulo 11, olha que poderoso. Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Quanto mais eu os chamava, tanto mais se iam da minha presença. Sacrificavam a Balaíns, que eram outros deuses, né? Estátuas a Baal, e queimavam incenso às imagens de escultura. Todavia eu ensinei a andar Efraim. Tomei-o nos meus braços, mas não atinaram que eu os curava. Atraí-os com cordas humanas, com laços de amor. Fui para ele como quem alivia o jugo de sobre as suas queixadas, e me inclinei para dar-lhes de comer. Irmãos, ele chamando e a gente fugindo. Ele nos querendo e a gente adorando.
Ele nos ensinando a andar, tomando a gente nos braços. E o povo nem percebendo, o Efraim de Deus, que era Ele que nos curava. Ele nos atraindo com cordas de amor, cordas humanas. O jeito por trás de tudo era Ele, arquitetando, tirando o jugo, aliviando o jugo, se inclinando para nos dar de comer. E a gente não percebia. O Senhor quer nos levar para esse lugar de arrependimento. 1 Coríntios 10, 13. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que pode suportar. Mas quando vocês forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape para que vocês possam suportar. Ele é aquele que faz a ferida e Ele é aquele mesmo que sara. Deus abençoe a sua vida, Bob. Você é bênção do Senhor, meu irmão. Deus abençoe a irmã Neuza. Amém? Vamos orar? Jaque, vem orar aqui pela gente. Glória a Deus. Espera aí que a gente vai fazer um momento de oração, tá bom? Glória a Deus. Amém. Vamos orar. Glória a Deus. Que palavra maravilhosa, né? O Senhor, Ele mesmo cura as nossas feridas, né? Muitas vezes nós passamos por adversidade e não entendemos, né? Mas saímos bem mais fortalecidos do que entramos, né? Nessa adversidade. O Senhor, Ele é misericordioso. Então vamos orar, porque o Senhor, Ele não está de mão encolhida para que Ele não venha nos abençoar, né? Eu creio claramente que o Senhor hoje Ele vai falar com você, como Ele já falou, mas que no íntimo, quando você acabar este culto, Ele vai continuar ministrando no teu coração. Esta noite o Senhor, Ele vai te dar certeza, respostas que você vinha buscando, em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, apresento a cada vida, Pai. Apresenta a cada um, Senhor, que tem necessitado de uma resposta, Pai. De uma cura interior, Pai. Pai, de resposta, Senhor. Pai, aquelas certezas, Senhor, que há muito tempo não vinha, Pai, de um renovo, de restauração, de restituição. Pai, nós sabemos que tem sido dias difíceis, Pai, mas o Senhor tem nos ensinado, tem de bom ânimo, Pai. Pai, nós cremos, Senhor, na Tua palavra, que ela é viva e eficaz. Pai, alcance, Senhor, a cada casa, a cada lar, a cada família. Pai, vai de encontro, Senhor. Vai curando, Pai. Vai trazendo à memória tudo que dá esperança, Papai. Vai dando, Senhor, acalento, Senhor. Vai dando, Senhor, a calmaria, Senhor. Vai dando a certeza de um dia melhor, Pai. Vai dando, Senhor, tudo que a pessoa ali está necessitando, Pai. Entra com a Tua cura, Senhor. Cura na alma, Senhor. Cura, Senhor. Tira tudo que na mente ali está, Senhor. Tira, Senhor, tudo que o diabo tentou lançar, Pai. Tira, Senhor, toda palavra, Senhor, lançada, se foi dos pais, se foi de palavras de pessoas, Senhor, toda palavra no mundo espiritual seja repreendido. Pai, se tem raízes de amargura, Senhor, que seja arrancada em nome de Jesus, para que continue a prosseguir, para continuar a prosseguir e continuar de fé em glória em glória. Pai, alcance esses lugares. Pai, apresento também cada família, Senhor, que tem passado por dificuldades, Senhor. Pai, eu quero apresentar, Senhor, a cada um que tem passado por essa enfermidade, Senhor. Pai, que o Senhor cure, Senhor, cada um. Pai, desde o Covid, a toda enfermidade, Senhor, desde o câncer, Senhor. Pai, eu não sei, mas o Senhor sabe, alcance cada lar. Pai, que o Senhor arranque os vícios de lares.
Pai, eu sei que tem muitas mães sofrendo com os filhos no vício. Pai, que o Senhor vai da raiz, Senhor, arrancando, Senhor. Nós profetizamos vida aonde há ossos secos, Senhor. Nós profetizamos, Senhor, fôlego de vida onde já não há mais vida, Pai, em nome de Jesus. Pai, alcança lugares, Senhor. Alcance aonde nós não podemos alcançar, Senhor. Que nós, como vozes, Senhor, conseguimos levar adiante, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe cada um que está até agora aqui com a gente. Eu tenho certeza que o Senhor está trazendo um momento de restauração, tá bom? Então eu vou deixar aqui passando a nossa agenda. Culto quinta-feira às 8 foi hoje, então quinta que vem a gente se reúne. Sábado às 18 tem a célula, tá bom? E domingo às 9 da manhã a gente tem o nosso culto e às 19 temos novamente outra reunião, tá bom? Então que o Senhor te abençoe, compartilhe esse vídeo nas redes sociais, né? Que o Senhor possa te usar como instrumento para alcançar outras vidas. Se o Senhor falou com você durante essa palavra, que o Senhor possa te abençoar e abençoar outras pessoas, tá bom? Deus abençoe a cada um que está compartilhando aí, cada um que está ajudando a gente a expandir. E sempre que você puder, comente no vídeo, clique, manda coraçãozinho, porque à medida que você vai interagindo com as publicações do Facebook, vai entendendo que esse conteúdo é importante e vai entregando para mais pessoas, tá bom? Que o Senhor te abençoe, te dê uma semana de paz, de bênção, que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre cada vida, hoje e para sempre. Amém. Deus abençoe e tenha uma boa semana. Fica na paz.